Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor venha reinar sobre nós, sobre a nossa vida, e mais esta oportunidade que temos de dobrar os nossos joelhos diante dele. Mais um bom dia, Espírito Santo. Mais um dia de graça, porque a graça é a oportunidade imerecida. A graça é a bondade sem mérito daquele que recebe. Graça é a benevolência do autor da vida e da morte, que permite aos pecadores e aos inocentes ter o mesmo acesso à graça e desfrutar dela. Como diz o temor de cada coração. Por isso bendizemos o nome do Senhor, agradecemos a Ele. Nós somos a igreja. Não importa se eu estou num templo destinado para ser um templo para adorar ao Senhor, ou se eu estou na minha casa, se eu estou numa guarita de plantão, se eu estou num pronto-socorro de plantão, ou sendo socorrido, não importa. Nós somos a igreja do Senhor. Estando nós dentro de um templo, erguido com tijolos de cimento, numa tenda, numa tribo indígena, como igreja, ou aonde você está como igreja. A igreja não pode ser definida como templo de tijolos e cimento, porque tem uma placa do lado de fora e o CNPJ registrado no governo federal. Aonde você for, você é uma igreja, boa ou ruim. Igreja de Laodiceia ou igreja de Filadélfia? Igreja de Éfeso ou a igreja de Esmirna? A escolha é nossa. Portanto, agradecemos a Deus por termos do Senhor a graça da sabedoria, do conhecimento bíblico, seja ele do hebraico, do latim, do grego, não importa. Porque sei que todo o conhecimento literário, gramatical, não é maior do que o Espírito Santo tem a revelar a cada um de nós a cada dia. Todas as vezes que um homem e uma mulher, disposto a ser expoente da palavra de Deus, se prende aos conhecimentos da literatura, se prende ao conhecimento teológico, escatológico, quando as pessoas que têm a vontade de se expor e de expor a palavra de Deus se prende até mesmo a apenas a leitura bíblica, se limitam porque o Espírito Santo fez com que o livro de Atos dos Apóstolos fosse o único livro da Bíblia que, mesmo com seus 28 capítulos, não está encerrado, porque estamos na dispensação do Espírito Santo. Os atos, não mais dos apóstolos, mas os atos dos discípulos, que são aqueles que se tornam ou querem se tornar a cada dia uma igreja, continua escrevendo páginas nas crônicas celestiais. Por isso eu agradeço ao Senhor, não pelo meu conhecimento gramatical literário, não pelo hebraico, pelo latim ou pelo grego, mas agradeço ao Senhor, porque todo dia, na dependência do Espírito Santo, eu fico na esperança e na certeza que vou receber algo novo, que eu não sabia. E assim, nós vamos crescendo em graça e conhecimento, renovados todos os dias. Amém. Eu quero deixar uma breve palavra antes de orar por cada um de vocês. A oração, ela não foi feita para que nós nos beneficiasse com qualquer situação da nossa vida através dela. A oração
foi criada após o pecado de Adão e Eva, para que o homem tivesse novamente a comunhão e a aliança com a Santíssima Trindade. Então a oração é para buscarmos o reino do Senhor, a vontade do Senhor. Quando Jesus, em João 11, os versos 38 adiante, Jesus está diante das irmãs de Lázaro, de uma multidão, esperando que alguma coisa acontecesse. Muitos choravam porque achavam impossível que Lázaro ressuscitasse. Já era o 4º dia da sua morte. Já se sabia que no 4º dia o defunto cheirava mal. E Jesus levanta os seus olhos aos céus e disse: Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas para que este povo creia que tu me enviastes, que eu sou teu, tu é meu, e eu venho fazer apenas a tua vontade. Ouça a minha voz. Tremendo. A oração em Cristo Jesus sempre foi buscar a vontade de Deus. No capítulo 6 de Lucas, Jesus sobe ao monte e passa a madrugada toda orando, para se fortalecer, para ser mais forte, para que ele pudesse, no meio de uma multidão, saber quais eram os 12 discípulos que iriam seguir mais de perto. E depois dos 12 escolhidos, todos vão saber que um deles é o Satanás, Judas, revelado em João 6, verso 70. E desses 12, nas orações de Jesus, o Pai pediu que ele separasse Pedro, Tiago e João. Tudo de Jesus. A oração de Cristo é para que o povo se arrependesse. É para que o povo acreditasse não nos seus milagres, porque os seus milagres não eram feitos pela fé da credibilidade que dava em Jesus. Ele fazia milagres, mesmo que não pedisse a ele, mesmo para aqueles que fossem gratos. Em João capítulo 6, verso 12 adiante, quando você lê o que Jesus diz às pessoas que estavam procurando ele, após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele disse: vocês não me procuram pelos sinais, vocês estão me procurando porque eu vos fartei de pão e peixe. Era um povo agora, era uma igreja que queria se beneficiar, que queria sombra e água fresca e prosperar à custa da unção de Jesus, que veio apenas para fazer a vontade do Pai. Então, meus amados irmãos, os milagres de Jesus eram feitos para pessoas ingratas. Jesus operou milagre na vida de pessoas infiéis. Jesus operou milagre na vida de pessoas completamente desprezíveis, irrepreensíveis, como os 9 leprosos. A Bíblia disse, em João 22, 25, gosto muito desse versículo, o último versículo do Evangelho de João, que Jesus fez tanto milagre, que o mundo inteiro não poderia conter os livros se fosse anotar todos eles. Eu te pergunto, por quê? Na hora em que Pilatos disse: soltais Barrabás ou soltai Jesus? Todos gritaram: soltai Barrabás. Alguém vai dizer: mas foram impostos sobre eles uma lei severa dos fariseus, de Caifás, de Anás. Mas se o mundo inteiro não poderia conter a multidão de milagres que Jesus fez, uma multidão não seria 2 homens, Caifás e Anás, e meia dúzia de fariseu, que poderia impedir uma voz de uma multidão. Então Jesus operou milagre. A grande maioria nunca mereceu o que havia recebido, mas ele fez. Portanto, a oração foi instituída do coração de Adão e Eva por Espírito Santo, embora eles não o conhecessem, para que o homem tivesse comunhão com Deus.
para que o homem não se escondesse atrás de uma moita, como estava no verso 9 do Gênesis 3, Adão e Eva. O homem se apresentasse de novo, falasse com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, embora na voz do Pai. Então, meus amados irmãos, a oração para você que está aí, olha aqui, ó, um pacote. Me perguntei muitas vezes no passado, por que oro tanto? E tão pouco resultado vejo de muitas pessoas. Por que será, meu Deus? E aquilo durou anos. Passava dias no monte. Aí, algumas noites passadas, como você ouve a minha voz, houve uma pergunta. Você está indo porque você quer? Ou você está indo porque eu estou te enviando ao monte? Você está indo para tentar tirar benefício de 12 dias de sacrifício, ou você está indo porque eu quero que você fique lá, quantos dias sejam? É muito forte isso, meus irmãos. É muito forte. Os milagres de Deus, você não precisa orar, porque Ele faz, mesmo que você não ora. Como explicar Deus? Então entenda sempre esse bom dia, Espírito Santo. Você tem que buscar essa comunhão, essa relação com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, de uma forma em que você sinta a sua presença, e essa presença seja tão grandiosa que seja muito mais valiosa e suficiente do que todas as necessidades que você tem na sua vida. Os pedidos estão aqui. Não é por falta de oração que alguém não recebe a sua resposta. E se você dissesse, pastor, a sua oração não está fazendo efeito, e a sua? Porque se você busca em mim oração para fazer efeito da sua vida, parte de um princípio que você não acredita na sua oração, ou você sabe que você não tem comunhão, você tem dúvida do seu relacionamento com Deus, ao ponto de duvidar até da sua oração para buscar em mim o resultado da sua vida. E o certo é que Deus não faz acepção de pessoas, de cor nem de raça. Quando a oração vem com o propósito de glorificar ao Pai, ao Filho, à Santíssima Trindade, a resposta vem. E repito, muitos recebem dádivas sem nunca ter orado. Senão não existiria ateus ricos, não existiria islâmico crescendo, a religião que mais cresce no mundo. Por que nós estamos aqui orando? Eu te pergunto. Eu não posso seguir doutrinas de homens. Eu não vou seguir filosofia de homens. Eu não vou agradar pessoas. Pode ter certeza. Eu sou um homem de uma face só. Reconheço os meus erros sem que ninguém aponte o dedo. Porque eu conheço. Entre o pecado e a santidade, o que me leva a um ou a outro. E cabe a mim, começar por mim, examinar a mim mesmo, como Paulo orienta em 1 Coríntios capítulo 20, verso 23 adiante. Examinai a si mesmo, quando ele está falando sobre a Santa Ceia. Então, meus amados irmãos, 2 Crônicas capítulo 7, verso 12 adiante, a Bíblia diz: quando Salomão havia terminado o templo, havia terminado a vontade de Deus, a edificação de um templo, Deus então agora fala com ele à noite: Salomão, à noite, você não precisa esperar segunda-feira para Deus falar com você o que você precisa ouvir hoje. Deus quer falar com você. Deus fala à noite. Deus faz mudança à noite. Êxodo 12. A mudança, o povo teve que retirar do Egito depois da meia-noite. Eu te pergunto, o que é que tu tem feito? O que Deus tem pedido você para fazer e você ainda não terminou?
talvez nem começou. Se nós recebemos dádivas imerecidamente, não há motivo de orar para pedir a Deus algum benefício em alguma situação crítica da sua vida, se você não tem feito como Salomão aquilo que Deus tem lhe pedido. Pastor, o que Deus tem me pedido? Se você não sabe, eu não sou adivinho, mas uma coisa eu sei: o que Ele pede a mim, Ele pede a você. Buscai o meu reino, a justiça, a santidade, a verdade, a inteireza de coração, a destreza, a fidelidade, a lealdade, o amor a mim e ao próximo, como eu vos amei, amar a minha palavra, amar as consagrações, amar os holocaustos, os sacrifícios diante de mim. Simples assim. Amém? E eu vou orar. E a minha oração do Bom Dia Espírito Santo não tem ligação nenhuma com coisas materiais, físicas ou mentais. Apenas com a área espiritual da tua vida. E cabe a Deus, que sabe todas as coisas antes de pedir a Ele. Disse ontem, Mateus 6,32. Ele sabe. Ele sabe o que você precisa. Mas, por favor, não finja que você não sabe o que Deus quer de você. Não há nenhum problema, nenhum deserto que Deus não esteja lá. Ele caminhou com o povo do deserto. Entrou na fornalha com Sedraque, Misaque e Abednego. Entrou com Daniel na cova dos leões. E com Davi estava diante de Golias. Qual o problema que você tem que Deus não saiba e que você não pode receber a dádiva da bênção do Senhor? Amém? Faça um jejum nesta manhã em agradecimento. Não peça nada, para agradecer ao Senhor pelo sacrifício da cruz. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor. Coloco diante do Senhor as nossas vidas. Coloco diante do Senhor as famílias que têm nos acompanhado nesta oração do Bom Dia Espírito Santo. E assim como o Senhor nos outorgou, nos ensinou, designou, direcionou, através do conhecimento que o Senhor nos traz, que o Bom Dia Espírito Santo está profetizando que daremos neste domingo, mais uma vez, felicidade, alegria, motivo para alegrar o coração do Senhor, honrar o sacrifício do Filho e o penhor do Espírito. Bom dia, Espírito Santo, o Senhor tem nos ensinado. É porque o Senhor quer que nós melhoremos as nossas ações, intenções e atitudes espirituais, agradando assim ao Senhor e podendo dizer como Neemias: quando o Senhor está alegre, nós nos fortalecemos. Por isto, meu Deus, ajuda-nos a vivenciar a Tua palavra. Ajuda-nos a vivermos uma vida espiritual, inteligente, racional, embora no sobrenatural. Nós cremos nas maravilhas, nos sinais, nos milagres. Todos são reais e pode acontecer na vida de cada um de nós, se nós diligentemente atentarmos para que Davi disse no Salmo 116, verso 12. Ele disse: que farei, e algumas traduções, o que darei ao Senhor por todas as suas dádivas, benevolências e bondades a mim feita. Disse Davi: já sei, vou cumprir os meus votos a Deus diante do povo e do Senhor. Ah, meu Deus, como eu aprendo com os personagens bíblicos nas suas derrotas e nas suas vitórias, nas suas conquistas e nas suas perdas. Como eu aprendo.
com os personagens bíblicos nas suas lutas e nos seus regozos. Como eu aprendo com os personagens bíblicos nas disciplinas que viveram, no preço que pagaram e nas bonanças que degustaram. Ah, meu Deus, como eu aprendo! Como eu aprendo! E sei que morrerei sem ter aprendido tudo, porque o Senhor é infinito, um Deus eterno e que tem tanta coisa para comunhar conosco, que nesta terra seria impossível, ainda que vivêssemos a idade de Matusalém, ou bem além, não teríamos ainda aprendido tudo do Senhor, porque está reservado para a eternidade, quando nunca mais terá fim o nosso diálogo, a nossa comunhão, a nossa paz junto do Senhor. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada mãe, cada pai, cada filho, cada viúva, cada divorciada, divorciado, desquitada, cada separado, pessoas que estão vivendo, meu Deus, quem sabe, problemas difíceis. Eu abençoo eles com a unção da oração do Espírito, a oração da entrega, a oração que esquece o que deve se pedir, mas se lembra do que deve se doar. Eu abençoo representantes de igrejas que aqui oram comigo, que de todos venham entender que eu não quero mal, que eu não quero deixar de orar pelas pessoas por preguiça, porque senão não estaria aqui, não jejuaria pelas pessoas, não pagaria o preço como pastor, mas aqui estou eu, pagando o preço de um sacerdote, e todos os dias buscando melhorar, quando eu digo, bom dia, Espírito Santo, para que o Espírito Santo saiba que nós faremos o melhor para darmos mais alegria aos céus do que tristeza. E quando dissemos bom dia, Espírito Santo, também, nós estamos dizendo, Espírito Santo, em nossa vida, tenha liberdade de fazer tudo o que é necessário para que sejamos realmente a imagem e a semelhança do Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó meu Deus, gracioso Pai eterno, o mundo lhe chama de Deus, mas os filhos podem lhe chamar de Pai. E eu quero, ó meu Paizinho querido, que o Senhor, por bondade, abra o entendimento deste povo, traga um povo, meu Deus, seleto, um povo que tem sede de doar a sua vida, o seu coração, mesmo nos momentos mais críticos das suas vidas, nos momentos de necessidade, de conflitos, de pensamentos, de ideologias, de crenças, do saber e o não saber, mesmo assim, possam se derramar diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor, na pessoa de Cristo Jesus, o teu Filho primogênito, unigênito, porque quando Ele se doou na cruz, Ele nos recebeu como irmão, e mesmo que Ele continue sendo unigênito, passa a ser o primogênito, porque nós passamos a ser os seus irmãos, meu Deus, espirituais, e um dia Ele será o nosso Senhor e Salvador, o nosso Rei e o nosso irmão eterno. Obrigado, em nome e na pessoa de Cristo Jesus, nós suplicamos, nos faça viver com o Espírito Santo todos os dias, nos faça crer no Espírito Santo e nos faça, como Salomão, terminar tudo que o Senhor nos tem pedido a fazer, com muita diligência, com muita excelência, com perfeição, com disposição, com voluntariarismo, para que então possamos imerecidamente, mesmo tendo feito obras para o Senhor, recebermos o benefício dessa extrema bondade, desse excelso amor do Senhor. Ajuda, meu Deus e meu Pai, que nós não sejamos neófitos,
meninos eternamente, sem a maturidade que a palavra nos traz. Sejamos como uma criança na pureza, mas agimos como adultos na responsabilidade e compromisso daquilo que nós aprendemos com o Senhor. E a Bíblia nos ensina, em Zacarias 4:10, que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Não podemos, meu Deus. Então, dai-nos o teu Santo Espírito. Abraça-nos, Senhor, como a igreja do Senhor, que possamos estar certos de que tudo que necessitamos, mesmo que o homem não pronuncie a necessidade, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, nessa intercessão gloriosa do Espírito Santo, realizará na nossa vida. E vamos contemplar, vamos glorificar, enaltecer, exaltar o seu santo nome, quando a igreja perceber que o Senhor tem muito para nos dar, mesmo quando nada pedimos ao Senhor. Tremendo que as maiores bênçãos financeiras da história da humanidade, as maiores bênçãos de poder e de sabedoria de todos que passaram por este mundo foi dada a um homem chamado Salomão, sem que esse tivesse orado em prol de tudo isso que ele recebeu. Ajuda-nos a aprender, Pai, porque há pessoas aflitas porque nunca viveram o Evangelho como devia, porque os pastores resolveram, meu Deus, pregar a conveniência. A grande maioria prega conforme a conveniência, para poderem ter a plateia, a audiência, e assim poderem pagar as suas contas, manter os seus estábulos, manter as suas sinagogas à custa da inocência e ignorância daqueles que não buscam o teu Espírito Santo. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do universo e traga à igreja a essência da cruz do Calvário, do porquê que o Espírito Santo é tão importante para que Jesus seja glorificado à altura, o Senhor seja exaltado à altura. Ajuda-nos, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor. Ah, Senhor, se a igreja soubesse como é simples tocar um coração de um Deus tão bom. Ah, meu Deus, como é difícil fazer o povo entender o que é a igreja. Não me deixe desanimar, me dê forças para continuar, meu Deus, ouvindo apenas a sua voz. Jamais sugestão de alguém que não seja o Espírito Santo, ou alguém que seja cheia do Espírito Santo, já pré-anunciado pelo Senhor, que tem uma palavra para a nossa vida. Obrigado, meu Senhor. Eu estendo as minhas mãos e te abençoo. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Amém. Te amo em Cristo Jesus. Tchau.